Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim trazer dicas que pra mim foram essenciais na rotina do Gabriel. Então, antes que esse vídeo comece, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Curta muito esse vídeo, comente aqui se você tem ou se você não fez ainda uma rotina e vai a partir de agora fazer. Eu vou contar um pouco da minha experiência com o Gabriel, como que eu criei a rotina para ele e vou dar algumas dicas também que me ajudaram muito nesse processo. Então, o Gabriel, eu criei a rotina nele desde quando ele era recém-nascido e até hoje ele segue uma rotina e pra mim, nossa, me ajudou muito. Claro, é super normal, às vezes a gente tem que sair de casa, sair com o bebê e ele fugir da rotina, mas quando eu vou em um lugar conhecido, eu sempre tento manter a rotina que eu tenho com ele. Para não sair muito assim, não ficar muito desregulado. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês primeiro umas dicas que eu anotei aqui que eu percebi que foram super importantes ao longo desse tempo até criar a rotina certinha com o Gabriel. As dicas que eu anotei aqui pra vocês é não colocar rotina no bebê até 2 meses. O que eu entendo a partir disso? É que até os 2 meses o bebê só come e a gente troca a fralda e ele dorme. Come, troca a fralda e dorme. Então, praticamente é isso. Ele não fica muito tempo acordado, ele fica muito mais tempo dormindo. A próxima dica que eu anotei é fazer desde o começo uma rotina de banho no bebê. O horário mais indicado, na verdade, para dar banho no bebê é a partir das 5 horas, 6 horas por ali, que daí faz dá aquele banho noturno, a criança já entende que tá na hora de dormir, o corpo vai relaxar. Só que comigo foi diferente, eu vou explicar depois pra vocês se funcionou ou não, como que é. O banho do Gabriel é sempre meio-dia, mas é muito importante você escolher um horário para ter essa rotina de banho no bebê. A próxima dica é não pôr uma rotina no bebê em questão a sono e a alimentação, se você amamenta ou se você dá mamadeira, porque a amamentação a gente sabe muito bem que a amamentação ela tem que ser em livre demanda, né? Foi assim com o Gabriel desde o começo. Eu não coloquei rotina nisso. Claro, no começo, se ele passasse de 3 horas dormindo, teria que acordar, né? Porque o bebê recém-nascido tem que mamar em 3 horas. Então, só isso. Mas sono e amamentação, eu sempre ficava ligada aos sinais que ele tinha e fazia ele dormir ou amamentava ele e super tranquilo. A próxima dica é começar a criar uma rotina durante o dia com o bebê. A partir dos 2 meses ali, quando ele desperta do sono noturno ou algumas horas do dia, ele vai passar um pouco mais tempo acordado. Então, o que é interessante fazer nesse tempo acordado é criar uma rotina para ele, tipo assim, ele saber que ele vai acordar e logo depois ele vai mamar, um exemplo, e depois ele vai brincar. A mamãe ou o papai vai levar ele na rua para ele tomar um sol, para ele passear e tudo mais. É criar uma rotina nesse período que ele esteja acordado, né? E a próxima e a última dica é criar uma rotina de alimentação, mas isso é para bebês a partir dos 6 meses de idade que já começaram a introdução alimentar. Por exemplo, o bebê vai acordar, vai mamar ou vai tomar a dedeira dele, se toma fórmula. A metade da manhã vai comer uma fruta, meio-dia o almoço, à tarde uma fruta de novo e a janta ali pelas 7 horas, 8 horas, criar uma rotina de alimentação. Mas isso é a partir dos 6 meses, quando já começou a introdução alimentar. Tive que pegar o Gabi, tá aqui mamando. Agora eu vou contar um pouco da minha experiência com ele, como que eu fiz desde o começo, que deu super certo e continua dando super certo ainda. O que acontece? Quando o Gabriel era recém-nascido, como eu falei pra vocês ali nas dicas, não tem como a gente colocar uma rotina até os 2 meses, porque eles basicamente fazem a mesma coisa, não ficam muito tempo acordado, mas com o Gabriel, eu sempre coloquei rotina, mesmo a partir do tempo que ele veio do hospital, para ele já ir entendendo e tudo mais. Mas se você não fez, começar a partir dos 2 meses é super tranquilo e vale muito a pena. Você vai ver que vai te ajudar muito, muito mesmo, porque faz toda a diferença. Então, com o Gabriel, como que funcionava a rotina dele desde quando ele veio do hospital? Até os 2 meses de idade, como eu falei pra vocês, a criança não faz muita coisa, ela dorme, come, a gente troca a fralda, dá banho e é isso aí. Então, ele passava a maior parte do tempo dormindo, ele acordava, amamentava, dava banho de sol, dormia de novo e tudo mais. Só que o banho dele eu sempre dei meio-dia
Ele nasceu no verão. Às vezes a gente dava 2 banhos, mas depois que ele ficou um pouquinho maior. Mas eu sempre dava banho nele meio-dia. E isso ele acabou acostumando, né? Então, o banho do Gabriel eu sempre dei meio-dia pra ele já ir acostumando com a rotina. E pra mim ficou muito mais fácil. No começo eu fiquei na minha mãe, então eu tinha a ajuda dela. Apertando a minha gordura e atrás das costas. Tá apertando a minha gordura? Tá? Linda, mamãe. Vai ficar aí na cadeira pra mamãe gravar? Não, mas não pode puxar o negócio ali, senão a mamãe não consegue gravar. Então, a partir dos 2 meses do Gabriel, ficou muito mais fácil pôr a rotina nele, porque ele já ficava uma parte do tempo acordado, então era super tranquilo. E a rotina dele, que eu vou falar pra vocês agora, eu sigo desde quando ele era recém-nascido e continuo até hoje, só que agora, como ele tá na fase da introdução alimentar, eu vou falar pra vocês também como que tá agora. Então, o Gabriel, graças a Deus, ele sempre foi uma criança que ele dormiu muito bem à noite, a não ser nos primeiros dias ali, que eles trocam dia pela noite, então, os 2 primeiros meses, assim, até adaptar, né? Mas, então, o que que a gente fazia? Vou começar a partir do meio-dia, pra vocês terem uma noção. Meio-dia a gente dava banho nele e colocava uma roupinha fresquinha nele, porque era verão, era bem quente. Eu amamentava ele logo em seguida, depois do banho, e a gente já colocava ele pra dormir no quarto. O quarto não tão claro e não tão escuro, a gente deixava assim no meio termo pra ele entender que ainda tava de dia. Então a gente colocava ele dormia uma soneca bem boa, tipo de umas 3 horas mais ou menos, no bercinho dele. Quando ele acordava, a gente dava aquele banho de sol nele naquele horário que era mais tranquilo, que era ali no finalzinho da tarde, que o sol não tava tão quente, né? Dava o banho de sol nele naquele horário ali. Depois amamentava ele de novo e fazia ele dormir, brincava um pouquinho com ele e fazia ele dormir novamente. Isso basicamente era a tarde inteira, sim. Ele acordava, mamava e dormia, brincava e tudo mais. E daí quando chegava mais ou menos ali, mais ou menos o que? Umas 6, 7 horas da tarde ali, quase noite, o que que a gente fazia? A gente fechava todo o quarto. Se tava muito calor, a gente dava uma ligadinha no ar-condicionado pra dar uma refrigeradinha no quarto. E colocava ele ali, eu já entrava com ele, já tomava meu banho, colocava ele ali dentro e já ia fazendo a rotina do sono com ele. Deixava só uma luz bem clarinha ligada, uma luzinha assim que eu deixo até hoje, que ele já acostumou na verdade. Só pra mim ver ele mesmo. Colocava ele ali dentro e já deitava com ele, ia fazendo a rotina do sono dele, ia conversando calma com ele. A casa inteira já ficava mais ou menos em silêncio pra ele já ir acostumando e tudo mais. E ele já ia entendendo que aquele horário ali tava chegando a noite, que era pra ele dormir. E então, mais ou menos umas 8 horas ele já dormia, um pouco menos eu acho. E daí nós ia acordando em 3 horas, a partir desse horário aí, pra amamentação, né? Isso foi mais ou menos até os 6 meses, que a partir dos 6 meses a gente começou a introdução alimentar. E hoje a rotina do Gabriel, ela tá basicamente assim. Tem dias que ele dorme a noite inteira e tem dias que ele acorda uma vez só. É bem difícil, na verdade, ele acordar 2 vezes. Às vezes ele acorda por causa de alguma coisa, ou tá muito calor, ou ele tá incomodado com os dentinhos que estão nascendo, mas é mais provável ele acordar uma vez só. Então a rotina dele tá como? De manhã ele acorda mais ou menos umas 8, 9 horas da manhã. Ele acorda, eu dou mamar pra ele, converso um pouquinho com ele até ele acordar bem. Depois eu coloco ele aqui na sala, eu coloquei o tatame dele aqui no chão, então eu coloco ele aqui na sala e brinco com ele, deixo ele livre ali no tatame. Ele fica brincando. Tem dia que ele quer mais atenção, então eu tenho que sentar ali com ele ou pegar ele no colo, brincar com ele. Então ele brinca. Antes da frutinha da manhã, com certeza ele vai querer mamar de novo, então eu vou ali e dou mamar pra ele como ele quis agora. Agora a gente tá na metade da manhã. Ali mais ou menos
10 horas, 10 e meia mais ou menos, eu dou a fruta pra ele da manhã. E depois, às vezes, ele quer mamar e ele dorme um soninho da manhã. Quando ele acorda, já é meio-dia e pouca, porque agora ele tá dormindo bem, assim, agora que ele tá um pouco maior, tá dormindo melhor ainda. Então, quando ele acorda, já é meio-dia e pouca, já tá na hora de dar o almoço dele. Então, eu preparo o almoço dele, dou o almoço pra ele, meio-dia e pouquinha. Depois do almoço dele, eu espero um pouquinho, óbvio, né? A comidinha descer. E já preparo o banho dele, dou o banho dele. Mais ou menos até 1 hora, 1h30 no máximo, ele já tomou banho. Então, depois do banho, como eu falei pra vocês, é a rotina desde o começo. Depois do banho, já dou um mamar pra ele, ele já sabe que ele vai mamar. Ele se concentra e começa a querer dormir, assim, já fica meio chatinho. Ele já sai do banho bem chatinho, porque ele já sabe que ele vai dormir depois, acostumadinho com a rotina. Então, ele dorme esse soninho da tarde de mais ou menos umas 3 horas, 2 horas mais ou menos à tarde. Quando ele acorda, já tá quase na hora de novo da fruta, então eu não dou mamar pra ele, eu dou a fruta pra ele comer e coloco ele brincar novamente. Ele brinca bastante. Tem um período do dia que eu coloco desenho pro Gabriel. Eu sei que tem muitas mães que não colocam e optaram por isso. Tudo bem, cada mãe é uma mãe, sabe da sua necessidade. Então eu coloco ele um pouquinho no desenho, ele fica ali, mas agora ele tá numa fase que ele mais brinca com as coisas que eu coloco ao redor do que ver o desenho em si. Então ele brinca ali um pouquinho, vê desenho e tudo mais, aí ele mama. Aí mais ou menos lá pelo umas 6 horas ele começa com sono de novo, então eu dou mamar pra ele novamente, ele dorme mais ou menos umas 2 horas. Quando ele acorda, já dou a janta pra ele. E se a gente não sai de casa, ele brinca depois das 7 horas e vai dormir mais ou menos lá pelas 9 horas da noite. Aí eu já vou pro quarto com ele, já deixo uma luz bem clarinha acesa só, pra ele já entender que tá na hora de dormir. Então ele dorme mais ou menos às 9 horas. E daí ele vai basicamente até umas 3, 4 da manhã direto. Acorda, mama uma vez e vai até de manhã. Isso, na verdade, é a rotina dele, que basicamente ele faz todos os dias. Claro que tem dia que, por exemplo, semana passada o dentinho dele tava bem ruinzinho, porque tá nascendo bastante dentinho dele. Ai, ai. Tu falou ai, ai. Então, por exemplo, semana passada foi bem difícil, ele acordou mais vezes, claro, mas porque o dentinho dele tava nascendo. Mas basicamente a rotina dele é essa. Não tem muito segredo. O negócio pra você colocar a rotina no bebê é seguir essas dicas que eu falei. Tipo assim, claro, essa é a nossa rotina, é como eu a adaptei melhor. Mas é que, tipo assim, eu também moro num apartamento, então fica meio ruim, assim, de sair lá embaixo, dar uma voltinha com ele, porque aqui embaixo já é estacionamento, então é bem difícil, bem complicado. Mas claro, muitas vezes o Juliano vai lá embaixo levar o lixo, ele vai junto. Às vezes eu saio daqui, passeio com ele com o carrinho que ele tem. Geralmente eu procuro em um horário que não tem tanto carro entrando e saindo. Mas basicamente a rotina dele é essa, é super tranquilo. Gente, rotina é uma coisa muito fácil de colocar no bebê, porque eles aprendem muito rápido, eles acostumam muito rápido também. Agora ele já tá bem irritadinho, porque agora tá na hora do sono dele da manhã. Então eu vou fazer ele dormir agora. Quando ele acordar já vai ser o almoço, como eu falei pra vocês, ele vai almoçar e assim a gente segue. E quando sai de casa, basicamente, ele já tá tão acostumado com essa rotina que ele vai querer ficar irritado. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que parar e fazer ele dormir ou dar mamar pra ele, porque eu tento seguir certinho a rotina dele. Claro, tem dias que a gente vai pra longe e tudo mais que não tem como seguir, mas eu tento o máximo. Esses dias foi bem engraçado que a gente foi no shopping e tava na hora do sono dele da noite, não adiantou. Eu tava com ele em pé, ele encostou no meu ombro e ele dormiu o sono que ele precisava dormir. Então é assim, depois que ele acostuma, gente, é uma beleza. Às vezes pode ser meio chato. Quer fazer arte? Às vezes pode ser meio chato pra você, mas tem que fazer todo dia a mesma coisa. Só que depois que você acostuma, entra naquele ritmo ali, gente, e é uma beleza. É a melhor coisa que eu fiz, foi colocar a rotina no Gabriel. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida ainda,
Eu adoro estar respondendo e falando sobre maternidade com vocês. Me siga no Instagram, eu tô sempre lá conversando com vocês e colocando dicas de como eu faço as coisas com o Gabriel. Se você ficou com dúvida, você pode me perguntar aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês. Ou pode me chamar lá no direct do Instagram também. Eu adoro falar sobre isso, gente. Então, o vídeo de hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhar muito esse vídeo com uma mamãe que precisa ver sobre a rotina do seu bebê. Curta muito esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau e até o próximo vídeo. Ô filho, olha ali.